Olá, crianças! Tudo bem com vocês? Aqui é Tia Pri. Eu estou aqui para contar uma história para vocês sobre Jesus. É uma ministração da palavra e nós vamos falar sobre a parábola do semeador. Vocês sabem o que é uma parábola? Vou explicar para vocês. Parábola eram histórias contadas por Jesus e ela fazia comparação entre as coisas naturais com as coisas espirituais. Jesus, ele já estava no seu ministério e já estava fazendo milagres, curas vinham acontecendo e uma multidão de pessoas se juntavam para ouvir o que Jesus falava. Jesus um dia subiu no barco e disse que ia contar uma parábola. A parábola que ele ia contar era a parábola do semeador. Sabem o que é essa história? Vou contar para vocês. Vocês sabem o que é um semeador? O semeador era uma pessoa que vivia trabalhando na agricultura. Ela usava sempre uma bolsa na cintura, as sementes vinham amarradas na cintura e sempre no ombro. E ele saía semeando as sementes. Como, Tia Pri? Ele pegava as sementes e ia jogando pela terra. Sabe quem é que faz isso hoje? O agricultor. Ele faz desse mesmo jeito, mas tem uns que já usam algumas máquinas, sabe? Mas só que esses não, esses de lá da época do Jesus, eles jogavam com a mão toda a semente, certo? E Jesus disse, eu vou contar uma parábola para vocês. E ele começou a contar. Havia um semeador e saiu a semear. Quando ele estava jogando as sementes, ele jogou as sementes num terreno e as sementes caíram à beira do caminho. E como assim, Tia Pri, à beira do caminho? É porque o semeador, quando ele vai jogando as sementes, ele sai jogando a semente e ele não vai olhar aonde é que está caindo. Aí algumas sementes, elas caíam à beira do caminho e outras sementes, ele saía pisando. Ele saía pisando, porque ele ia caminhando e as sementes que ele ia jogando, ele não via, pisava. E sabe o que servia essas sementes? Para as aves comer. Aí as aves iam e comiam a semente. Aí Jesus continuou contando essa história. Ele disse que o semeador saiu caminhando, jogando suas sementes. Depois que ele jogou as sementes que caiu à beira do caminho, ele disse que outras sementes caíram em um terreno pedregoso. Um terreno cheio de pedras, porque lá na época de Jesus, quando eles iam plantar, era assim, o terreno daquele lugar eram assim, cheios de pedra, tinha areia, mas eles tinham muita pedra por baixo. E o que acontecia com a plantação se ela não fosse cuidada? A planta até que crescia, mas ela não ficava muito tempo. Por quê? Porque ela não tinha raiz. O que acontecia? Quando o sol batia, a planta ela morria, porque ela não tinha como se alimentar, não tinha como puxar água, puxar os nutrientes. Era assim. Aí Jesus continuou contando que depois que esse semeador jogou as sementes que caiu à beira do caminho, depois essas sementes caíram entre as pedras, ele disse que as sementes caíram, sabe aonde? Nos espinhos. Como assim, Tia Pri? Nos espinhos? Porque nos espinhos ele conta que eram as ervas daninhas. O que acontecia? A planta até tentava crescer, mas vinham as ervas daninhas e sufocavam ela. E ela não crescia, ela morria, porque ela não tinha como beber água, ela não tinha como puxar os nutrientes, ela não tinha como receber o sol, porque aqueles espinhos vinham e sufocavam a semente. Certo? Aqui mostrando. E aí ele fala de outro tipo de terreno, que é o qual? É o terreno em que a terra é uma boa terra, em que tem uma boa terra. Como é esse terreno, Tia Pri? É aquele terreno que foi cultivado, que era cuidado, que tinha uma boa terra e a planta podia frutificar. Aí ele mostrou, existia o terreno que era cheio de pedras, existia o terreno que era cheio de espinho e existia um que tinha uma terra boa e tinha aquelas sementes que caíam à beira do caminho, né? E as aves vinham e se alimentavam. Mas só que as pessoas elas não entendiam
entendiam. Elas ficaram, que história é essa? O que ele está querendo dizer com isso? Aí os discípulos foram para Jesus e perguntaram, mestre, me explica essa parábola porque eu não estou entendendo. Aí Jesus foi explicar. E Jesus disse também porque que muitas pessoas não entendiam. Que ele falava por parábolas porque tinham pessoas que iam lá para ouvi-lo, mas não acreditavam nele, iam lá para achar que ele estava mentindo. E aí ele contava em parábolas para que as pessoas certas pudessem entender, que eram aquelas que criam em Jesus, que acreditavam, que queriam estar com ele. Essas sim entendiam. E aí os discípulos perguntaram, mestre, nos conta. E ele começou a fazer a comparação dos terrenos. Ele diz assim, ó, ele mostra o primeiro terreno. Ele fala que o terreno que caiu à beira do caminho e que as aves comeram, ele fala que é aquela pessoa que tem um coração endurecido. Como assim, tia Pri, o coração endurecido? São aquelas pessoas que quando a gente vai levar a palavra, a gente vai falar de Deus para elas, elas não querem nem ouvir. Elas estão tão bem com as suas vidas que elas não querem nem saber. Elas dizem, não, estou bem. Elas acham que estão bem, né? Elas não quero saber não quero saber desse Jesus, eu não quero saber. A mesma coisa são vocês quando vão levar a palavra para os seus coleguinhas na escola. Lembra aquelas vezes que vocês tentaram falar e muitos deles não quiseram nem ouvir? Que disseram, não quero saber não. Então esses são esse tipo de terreno, ó, que tem um coração endurecido, certo? Mas aí ele foi explicando cada terreno. Sabe aquele que eu mostrei que caía sobre as pedras? Veja o que ele dizia. Ele dizia que aqueles que caíam sobre as pedras eram aquelas pessoas que não tinham raízes. Como assim? Pessoa tem raiz? Pessoa é árvore, tia Pri? Ele está querendo dizer que são aquelas pessoas que até ouvem a palavra, mas elas não meditam nela, elas não praticam a palavra e quando acontece alguma coisa, ó, elas esquecem tudo que aprenderam. Ó lá, ele vai mostrando aqui, são as pessoas que não têm raiz. Aí eu vou dar um exemplo para vocês. Sabe que tipo de pessoa é essa? É aquela que vai no culto. Ela está lá no culto, ela ouve a palavra, sai toda animada, eba, recebi. Aí quando sai, acontece alguma coisa, ela simplesmente esquece tudo que aprendeu. Sabe outro exemplo? Quando a gente fica doente, tem pessoas que estão bem, orando, declarando, aí fica doente. Aí o que acontece? Esquece que Deus é aquele que cura, esquece que nós andamos em saúde divina e começa a se entristecer e esquece tudo que aprendeu. Essa pessoa é assim, ó, ela não tem raiz, ela não foi firmada na palavra, certo? E aí o Senhor vai explicar também sobre aquelas que do terreno do espinho. Sabe quais são essas? Ó, são aquelas pessoas que estão tão atarafadas com as coisas do mundo. Mas, tia Priscila, trabalhar é uma coisa boa, não é uma coisa ruim. Mas se você colocar isso em primeiro lugar, se você começa a ver só essas coisas do mundo e esquecem de Deus, aí é um problema. Porque tudo isso aí faz bem. Você trabalhar, você viajar, você ter sua família, você passear, tudo isso é bom. Mas quando você não coloca isso na frente de Deus, certo? E aí ele comparou o terreno cheio de espinhos, que os espinhos vinham e sufocavam, com essa pessoa cheia de afazeres que acabam esquecendo de Deus. Amém? E aí ele foi mostrando também aquela pessoa que é o terreno bom. Olhe quem é essa pessoa. É aquela que ouve a palavra, é aquela que recebe a palavra e que vai praticá-la. Essa sim é a pessoa que é um terreno, uma boa terra, que é um terreno fértil. É aquela que não só ouve a palavra, certo? Não é aquela que só vai ouvir a palavra. Ela vai ouvir, ela vai meditar e ela vai praticar. Sabe por quê? Porque nós somos cristãos e nós temos que dar frutos. A marca do cristão é o fruto. Se a gente não dá fruto, a gente não está fazendo aquilo que nós somos chamados para fazer. Certo? Então, o que foi que tia Pri explicou nessa parábola? Vamos lá? Eu disse para vocês que Jesus nos ensinou uma parábola porque ela era mais fácil para que aquele povo pudesse entender. Porque eles pegavam coisas naturais, né?
Ele pegava coisas naturais para explicar as coisas espirituais. E o que é que ele fez? Ele pegou a história de um semeador, que eram como as pessoas trabalhavam naquela época, e foi mostrando como era o tipo de terreno que aquele homem encontrava e comparando com os nossos corações, certo? Ele diz que nós temos 4 tipos de coração, que são os tipos do terreno, que é aquele coração endurecido, que a Bíblia nos fala que Satanás vai lá e rouba a palavra. É aquele que tem um coração que fica no terreno com pedras, que é aquele que a Bíblia nos fala que as emoções fazem com que você esqueça tudo que você aprendeu da palavra. E aquele que é o do espinho, que é aquele que vive atarefado com as coisas do mundo, que diz que o mundo vem e rouba a palavra. Mas tem aquele que somos nós, que é uma boa terra, que é aquele que ouve a palavra, que medita nela e que pratica a palavra. Amém? Aí, agora eu vou mostrar para vocês, vou explicar para vocês quem era o semeador, quem eram as sementes e quem era o terreno. Acho que vocês já entenderam quem era, né? Vamos lá. O semeador, quem era o semeador? Nessa história, Jesus, ele mostra pra gente em outra parábola ele explica que o semeador era o filho do homem, certo? Mas aquele que leva a palavra, que pega a palavra e vai passando, esse sim é o semeador. Vocês são semeadores, vocês na escola, vocês têm que levar a palavra para os seus colegas, para a sua professora, tem que aproveitar o tempo em casa, falar da palavra para a sua família. Vocês são semeadores, essa é a nossa função. Ele fala das sementes. O que é a semente? A semente é a palavra de Deus. A Bíblia nos diz que é a semente incorruptível. O que é isso, tia Pri? Que palavra enorme é essa? Ele está dizendo que é uma semente que não tem defeito. Que existem sementes que quando o semeador ele vai plantar, tem sementes que vai dar frutos e outras não. Mas essa semente sempre dá fruto. É uma semente boa, o problema não está na semente, certo? E ele fala no terreno. Quem é o terreno? São os nossos corações. Esse sim. Aí ele explica lá no versículo que eu vou mostrar para vocês no versículo de memória, que a gente a semente pode ser produzida a 30, a 60 e a 100 por 1. O que é que ele está querendo dizer com isso? Que o problema não está em quem semeou e nem na semente. É o quê? É como cada um recebe a palavra e como cada um vai levar a palavra. Amém? Eu posso muito bem receber a palavra para mim e não passar para outras pessoas, fazer só algumas coisas, mas eu posso ser aquele que vou falar de Jesus para todos os meus colegas, eu posso ser aquele que vou falar de Jesus para minha família, aonde eu chegar eu vou falar de Jesus. Amém? E agora eu quero saber de vocês, qual é o tipo de coração que vocês têm? Vamos lá? O seu coração é aquele que estava nas pedras? O seu coração é aquele que estava à beira do caminho? Ou o seu coração é aquele que é uma boa terra? Ou aquele que estava nos espinhos? Eu quero saber. Essa parábola é uma parábola que por si só ela já se explica, né? É uma parábola que precisa ser aplicada. Como assim, tia Pri? É uma parábola para que vocês parem, pensem e reflitam. Como é que vocês estão agindo? Será que qual tipo de terreno? Às vezes eu fico me perguntando, qual tipo de terreno eu estou sendo? Então é bom a gente estar sempre refletindo sobre isso. Essa parábola nós encontramos lá, em Mateus 13, lá em Lucas 8 e Marcos 4. Nos 3 evangelhos você vai encontrar a parábola do semeador. Jesus nos ensinando através de coisas naturais, coisas espirituais, coisas importantes para a nossa vida. Amém? Eu queria orar com vocês para terminar a nossa aula. E antes disso, tia Pri vai mostrar para vocês o versículo de memória. Antes da gente terminar, eu quero mostrar para vocês o versículo de memória que está lá em Mateus 13, 23. Ele diz assim, mas o que foi semeado em boa terra é o que ouve e compreende a palavra e dá fruto. E um produz a 100, outro a 60 e outro a
30. Lá em Lucas ele diz só que produz a 100, certo? Ele foi logo no máximo, mas mas o versículo nos diz que pode produzir a 30, a 60 e a 100 por 1, que foi aquilo que eu expliquei para vocês no final. É a maneira como você vai pegar essa semente e como você vai trabalhar em cima dela. Amém? Então, nosso versículo de memória está lá em Mateus 13, 23. Esse versículo é para que vocês guardem no coração e fiquem meditando nele. Como você é um bom semeador, como a semente da palavra vai frutificar em sua vida e como você vai semear essa palavra. Lembra que eu expliquei para vocês que o semeador era Jesus, mas depois nós passamos também a semear a palavra? Porque a gente escuta e a gente tem que levar, porque a nossa marca é frutificar. Lembram disso? Amém? Então eu quero que vocês fiquem com essa lição no coração de vocês, que vocês possam refletir, que vocês possam levar essa palavra sendo bons semeadores. Eu quero orar com vocês. Pai, eu te agradeço, Senhor, por esse momento de ensino. Te agradeço, Pai, porque o coração dessas crianças são terrenos férteis, que vão frutificar. Pai, eles não são como aquele terreno que caiu em pedra, que caiu no espinho ou que caiu à beira do caminho. Eles são uma boa terra e vão frutificar em nome de Jesus. Crianças, até a próxima. Vão ter mais aulas como essa e vocês vão ser bastante edificados. Não perca, fiquem ligadinhos, porque vem mais novidades para vocês. Amo vocês. Beijo!